Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Terça-feira, é um dia nubladinho, né? Mas está gostoso. Eu quero desejar a todos vocês, inclusive aos irmãos que me assistem pelo canal do YouTube, um complemento de dia aí abençoadíssimo, sereno, né? Em paz. O amor e a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém, queridos? Amados, eu começo, né, essa reflexão me apresentando. Eu sou Carlos Alberto, sou pastor evangélico, sou bacharel em teologia. Calma, né, eu não estou me enaltecendo e nem apresentando o meu currículo nesta reflexão. Não é isso. Eu apenas estou começando esse assunto que eu entendo, né, ele é muito importante e necessário nós conhecermos, né, para que nós possamos transitar, se é que eu posso dizer assim, em espírito, na dimensão espiritual, nas coisas do espírito, né? Então, longe de mim, né, comparar-me ao tema que eu quero falar aqui, que é justamente sobre Deus, sobre a triunidade de Deus, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós aprendemos assim. E triunidade é uma subsistência de Deus, né? Em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas coeternas, com funções diferentes, mas com uma natureza só, né? No que diz a sua natureza, o caráter e o propósito, né, de cada um deles. A doutrina da Trindade é talvez a doutrina mais misteriosa e difícil, né, que nós encontramos assim nas Escrituras, na Bíblia, né? E por isso é uma insensatez afirmar que nós podemos dar uma explicação completa, né, a essa doutrina. A palavra triunidade, né, primeiro que ela não aparece nas Escrituras, o termo ele foi criado, né, para expressar uma afirmação encontrada na Bíblia, né, de que Deus subsiste eternamente em três pessoas distintas e iguais. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 6 e em Tiago 2, no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, olha, nós sabemos que para nós, né, os que cremos, a Bíblia nos dá tudo e todas as informações que nós precisamos para transitar na dimensão espiritual com conhecimento e discernimento e recebendo, né, as revelações do Espírito Santo. Nós não podemos conhecer coisas espirituais, todas elas de forma plena, porque o único que tem todo o domínio de conhecimento pleno é Deus, né? E ele vai nos informando na medida em que nós vamos conhecendo e continuando a conhecer dele, né? Quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, Isaías 43, nós vamos ver ali que Deus diz que nós devemos saber e crer e entender que ele é o mesmo, né? Que antes dele não havia nenhum Deus formado e depois dele também não haverá nenhum Deus, né? Então, para início de conversa, nós cremos que o Pai é Deus, como está em Mateus 6, o Filho é Deus, como está em João 1, e o Espírito Santo é Deus, como está em Hebreus 9, né? Outra coisa, o Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas. Eu queria fazer assim, eu comecei, né, falando de mim, mas não podem ser confundidas, as três pessoas da divindade, da triunidade de Deus, não pode ser confundida com títulos, né, como os que eu disse a meu respeito no início. Por isso que eu comecei essa reflexão, né, nem com termos utilizados, né, para tratar as modalidades de atuação
de um único ser divino, né? Então eu torno a afirmar que o tema dessa reflexão é tão relevante que nós não podemos querer ou queiramos, né, entender com esse pequeno comentário que eu estou fazendo e nem com o nosso irrisório saber, mas nós devemos ser revestidos principalmente de humildade, né, e conhecer o nosso lugar. Olha, Deus ele não pode ser esgotado pelo entendimento humano, é claro, nem descrito com uma linguagem humana, porque ele é incompreensível, né? É indescritível, né? Exceto aquilo que as escrituras sagradas ela nos mostram, nos revelam, né? Nós conhecemos a Deus através da sua palavra, através das revelações da escritura. Agora, será que haveria uma maneira de entendermos melhor esse assunto? Claro que sim, né? Nós precisamos nos dedicar, nos aprofundar, estudar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam espiritualmente entre eles, né? Manifestando o quê? Suas identidades distintas, né? Então, cada pessoa da Trindade pertence às demais, né? Uma está ligada à outra, as três se relacionam e se refletem mutuamente, onde uma pessoa da Trindade está, a outra ou as outras também estão. Jesus afirmou assim: ó, quem vê a mim vê o Pai. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Está lá em João 14, né? Queridos, eu ministrei uma palavra na igreja, no culto de domingo, na qual eu afirmei que nós não podemos tratar Deus como uma pessoa fora de nós. Se nós quisermos ter a natureza de Jesus Cristo, nós temos que fazer com que esse mistério da Trindade, né, que nos chama, que nos une, que nos coloca diante dessa natureza espiritual, também tem que fazer parte da nossa vida, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem uma única substância, né, de onde emana a unicidade das operações, seus atributos, né? Nós, de forma igual, devemos buscar essa dimensão que nos falta pela incapacidade, pela limitação e até mesmo pela incredulidade, né? A Bíblia diz, e cremos em tudo que ela diz, né, que Deus é amor, está lá em 1 João 4, né? E esse poder intrínseco, né, e dinâmico entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma ação de amor que não está fechada em si mesma para eles, mas é aberta a todos nós, né? Então, sendo assim, Deus deu uma eterna comunicação do seu amor, né? Que é compreensível, né? E que é entendível que ele esteja alojado e residente e ativo em nós, né? O que eu estou falando aqui, meu irmão? Que a comunhão trinitária, né, o mistério da Trindade, essa Pai, Filho e Espírito Santo, hoje nós sabemos que não constitui um círculo fechado, mas aberto a nós, né? Porque Deus nos amou, Ele instalou o seu amor no nosso coração, né? E Jesus Cristo confirmou essa obra de amor, né? Então, a vontade do coração do Pai para com toda a humanidade é totalmente exibida em Cristo, se é que eu posso dizer assim, onde toda a criação é chamada para essa vida, né? Essa vida divina, gloriosa e ainda misteriosa, porque nós vamos conhecer quando chegar lá. Nós não vemos como são as coisas, né? Nós vemos pelo contrário a palavra de Deus diz, né? Agora, esse reconhecimento é possível por quê? Porque sabemos que o Pai enviou o Filho, né? E o Filho enviou o Espírito Santo, né? Para que se fizessem presentes entre os homens. Está lá em João 3. Né? Então, quando você estuda João 17, por exemplo, você vai encontrar na oração sacerdotal de Jesus, né, uma revelação do mistério da vida interior. E aí vamos entender que a obra da salvação ela foi preparada e realizada para que nós fôssemos inclusos ou incluídos nesse mistério da Trindade. João 17, Jesus diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti.
que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é um plano maravilhoso de Deus, essa trindade, esse mistério, nessa relação intrínseca, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos fazer parte disso. Deus quer que os homens constituam um só corpo com Ele mesmo, né? Sendo filhos através de Jesus. Amém, queridos? Então, o acesso ao Pai, nós sabemos, só se pode encontrar em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14. E só é possível isso depois que o Espírito Santo opera em nós. Né? Em João 16 diz: e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em 1 Coríntios 15. Amém, queridos? Então eu deixo essa breve meditação para você nesse dia, que você possa buscar essa dimensão que falta, né? Para que haja plenitude, para que haja a mesma relação harmoniosa, poderosa entre Pai, Filho e Espírito Santo, possamos dizer assim: Pai, Filho e Espírito Santo e eu. Né? Deus nos dá essa oportunidade. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Olha, dá um like, né, nessa mensagem. Toque no sininho, né, para que você receba sempre os avisos, né, de quando vem uma nova mensagem. Inscreva-se nesse canal. Isso é muito importante, né? E dá o seu like. Amém? Até amanhã, queridos. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.